Ocupo esta tribuna para compartilhar com vossas excelências um problema que está angustiando a mim e a expressiva maioria da população brasileira. Estou me referindo à ameaça que os operadores que fornecem internet estão fazendo ao anunciar que logo após o vencimento dos contratos de prestação de serviços com o usuário buscarão a implementação da franquia limitada nos planos de acesso à internet banda larga. A notícia surgiu em abril e ganhou densidade nos últimos meses. Não são poucos os telefonemas e os e-mails que estou recebendo. As pessoas das mais diferentes regiões do país, pedindo a nossa intervenção para que a internet não só continue ilimitada, mas que melhore, inclusive, a sua velocidade. Porque, às vezes, o usuário compra uma determinada velocidade e é entregue apenas 20%. Infelizmente, esse processo está sendo chancelado pela Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O seu presidente, João Rezende, de acordo com o jornal Estado de São Paulo, de 18 de abril de 2016, disse que a era da internet ilimitada estava chegando ao fim. É lamentável tudo isso, senhor presidente. A agência, que tem como missão proteger os interesses estratégicos da comunicação do Brasil, cumpre o lamentável papel de contribuir, sem uma razão socialmente justa, para expurgar milhões de brasileiros do mundo maravilhoso e desconhecido que a comunicação digital criou. Antes de ocupar essa tribuna, busquei me certificar se as empresas concessionárias desse serviço possuem alguma razão que possa justificar tamanho disparate. Não encontramos nenhuma, senhor presidente. Essa estratégia pode ser um caminho para tentar barrar o avanço de novos serviços no mercado com os aplicativos Netflix, WhatsApp, Viber, Telegram, Facebook, entre outros. E não são poucos usuários de internet no Brasil. De acordo com a informação do site G1, de 15 de nove de 2014, o Brasil tinha 32 milhões de lares conectados à internet em 2014. Ainda com base na mesma fonte, 81 milhões de brasileiros acessam a internet pelo celular. O parlamento precisa tomar medidas para impedir que essas ameaças se materializem. O consumidor que já anda com dificuldade, em função da crise que o Brasil atravessa, vai ser obrigado a contratar serviços a preços exorbitantes para se manter conectado à internet, com as mesmas limitações e problemas técnicos sobejamente conhecidos. Senhor presidente, a iniciativa das organizações detentoras de concessão da internet representa imenso prejuízo para todos aqueles que dependem desse serviço, sobretudo para acessar informação, cultura, educação, pesquisa, ciência e lazer. É algo que está na contramão da história. O acesso à tecnologia é um direito do cidadão, consagrado nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal Brasileira. O professor Marco Aurélio Campos Paiva, do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de Goiás, informou à Agência Brasil, em 23 de abril de 2016, que a adoção de franquias para a internet fixa é um retrocesso, principalmente porque vai estabelecer uma limitação digital para os usuários. Assevera que, caso seja adotado pelas empresas, será um grande prejuízo não só pela questão financeira para o usuário, como na própria tecnologia, porque vamos ficar limitados digitalmente. Na mesma entrevista, Paiva explicou que haverá limitação ao acesso de estudantes de educação à distância, que no Brasil já chega ao montante de 1.500.000 que dependem da internet.
Destacou que para o aluno pode ser um fator limitante e ele precisa fazer as aulas online, precisa fazer download de arquivos, exercícios. Vai aumentar o seu consumo e, dependendo da banda que ele tenha, o pacote será gasto muito rapidamente. A Federação do Comércio de Bens e Serviços e Turismo de São Paulo, a FEComércio de São Paulo, também se posicionou contra a iniciativa das empresas da internet. A direção da entidade apontou que entende que tal medida é uma violação da Lei 12.965, que é o Marco Civil da Internet, cujo artigo 7º diz que o acesso à internet é essencial para o exercício da cidadania. Fica claro que se trata de agressão ao direito individual e coletivo. A Carta Internacional dos Direitos Humanos ela preconiza no artigo 19, parágrafo 3º, que todo cidadão possui direito à liberdade de expressão e de acesso à informação em qualquer tipo de veículo. O presidente da OAB, Carlos Lamacchia, conforme o jornal Estado de São Paulo, de 19 de abril de 2016, declarou que qualquer alteração unilateral dos contratos feito pelas empresas, respaldado pelo artigo 52 do Regulamento Geral dos Direitos do Consumidor de Telecomunicações, encontra-se em total desacordo com o Código de Defesa do Consumidor e na imutabilidade dos contratos na sua essência. Ademais, a afirmação das empresas de que o mundo caminha em direção à implantação de internet ilimitado não passa de balela. De acordo com Leiberson, no Portal Brasil, em 23 de fevereiro de 2015, dos 190 países consultados, 130 deles oferecem prioritariamente planos de banda larga fixa com internet ilimitada. Ou seja, 68% dos países optaram por modelos sem franquia. A União Internacional de Telecomunicações é o organismo da ONU responsável por criar padrões e recomendações globais sobre tecnologia de informação, também foi favorável a esse ponto de vista. Há um esforço no mundo para que a internet chegue a todos. Mais de 4 bilhões de pessoas ao redor do mundo vivem sem internet. De olho nesse mercado, algumas empresas do setor tecnológico estão trabalhando para fornecer acesso à web de forma gratuita a esse público. A Google é uma das companhias que está investindo pesadamente para ampliar o acesso à rede. O Facebook também tem projetos para fornecer acesso à internet. Há locais e maior parte da população não é conectada, menos de 50%. No Brasil, lamentavelmente, a situação caminha no sentido de limitar ainda mais a internet. Daí que advogo como muito importante o projeto de lei do Senado, número 174, de 2016, da lavra do senador Ricardo Ferraço. Eu sou relator do processo, relatei esse processo ontem na Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação Tecnológica e não foi votado por falta de quórum. Ora, senhor presidente, sabemos que o oferecimento da internet no Brasil está longe do ideal, sendo que, por resolução da própria Anatel, as empresas prestadoras não precisam sequer fornecer o serviço 100%. Basta que forneça 80% do previsto. É coisa inédita. O respeito ao consumidor, que figura no polo hipossuficiente e vulnerável da relação de consumo, é fundamental e demanda do poder público ações efetivas para preservá-lo. Nesse sentido, é válido destacar que o Código do Consumidor estabelece, como política nacional das relações de consumo, a necessidade de ações governamentais, com o intuito de proteger efetivamente o consumidor. No mesmo compasso, prega pela harmonização dos interesses dos participantes nas relações de consumo.
e compatibilização da proteção do consumidor com o necessário desenvolvimento econômico e tecnológico. Portanto, nada mais claro que tais diretrizes devem ser obrigatoriamente observados no que se refere à disponibilidade da banda larga para o mercado, tendo em vista esta, como já explicitado, ser fundamental para o desenvolvimento tecnológico, para o aprimoramento das ferramentas de contato entre o público e o privado, bem como um instrumento imprescindível para a garantia de comunicação entre os cidadãos. Limitar o uso da internet seria uma péssima novidade para o Brasil, sendo somente repetida em países liderados por governos autoritários, que cerceiam o acesso à informação por parte de seus cidadãos. Atualmente, diversos aspectos do exercício da cidadania dependem da internet, como o acesso a processos judiciais eletrônicos, o ensino à distância, a declaração do imposto de renda e até o adimplemento de obrigações tributárias, como o portal e-social, por exemplo. Órgãos governamentais também dependem da internet para suas atividades administrativas e institucionais, e também, como é o caso do Senado Federal, para transmitir online suas sessões e audiências públicas. A internet se revela também imprescindível na atividade da nova imprensa, que está cada vez menos impressa e cada vez mais digital. Ferramentas como as redes sociais se mostram de suma importância para o acesso instantâneo à informação. O que resta, consequentemente, por agilizar o funcionamento do país como um todo. Só um minutinho, senhor presidente. Sem dúvida, a privatização das empresas de telecomunicações foi um enorme avanço para o desenvolvimento do setor. Contudo, isso não pode significar o abandono da função social das chamadas teles. Cumprir com a função social é fundamental. A internet é parte indissociável da vida contemporânea, não podendo, portanto, ter o seu acesso limitado de forma abusiva. É dever do poder público evitar que o setor do país tome contornos com os que permeiam as diversas autocracias, destoando do mundo democrático. De minha parte, senhor presidente, estarei atento no sentido de impedir esta ação que ofende aos direitos dos consumidores e se constitui como verdadeiro retrocesso ao nosso país. Agradeço a oportunidade e muito obrigado.